Deus vai tocar você, vai abençoar você, vai restaurar você. E no final estaremos aqui orando para que Deus transforme a sua vida e a vida de todos aqueles que você, de certa forma, conhece, não é? Ou que sejam membros, amigos da sua família. Eu acredito nisso. Eu acredito nesse Deus que opera milagre e faz grandes e grandes maravilhas. Eu creio nele. Então, a nossa leitura para hoje encontra-se no livro de Lucas, não é? Lucas capítulo de número 2, no versículo de número 49 ao 52. Diz assim: porque ele perguntou: por que vocês estão à minha procura? Mas não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa é a parte que nós vamos aqui partilhar, não é? Vamos aqui estar aqui a conversar. Se nós formos olhar aqui este evangelho de Lucas, ele escreve 2 evangelhos, ou seja, escreve 2 livros, Atos dos Apóstolos, e ele escreve também este evangelho segundo Lucas. Nós preferimos falar evangelho de Lucas, mas na verdade o evangelho é de Jesus, porque Jesus é o próprio evangelho, mas foi escrito segundo Lucas. Lucas escreveu esse evangelho segundo as pesquisas. Ele fazia pesquisas e ele escrevia, quer dizer, ele era alguém que estava ali a interrogar as pessoas e as pessoas lhe respondiam, então ele estava lá anotando, escrevendo. Então ele escreve 2 livros, Evangelho de Lucas, este que nós lemos, e livro de Atos dos Apóstolos, e depois podemos ver aí o Evangelho Missionário, que posso dizer aqui, Evangelho Missionário, que é o Evangelho de João. Ele escreve somente 3 anos de ministério de Jesus. E se formos analisar tudo aquilo que está no Evangelho de João, no livro de Marcos não tem, no livro de Lucas também não tem, nem no livro de Mateus também não tem. E algo que me chama a atenção é que Lucas, ele escreve com mais detalhes sobre o ministério de Jesus. Os demais, não que os demais não escrevam com mais detalhe, mas Lucas, ele aprofundou mais um pouco sobre aquilo que dizia respeito a Jesus Cristo. Se nós formos olhar, vamos ver aí que tem passagens em que fala sobre o Simão Cirineu. Simão Cirineu quem era? Simão Cirineu era alguém que Deus havia lhe prometido que não podia morrer sem antes ver o Messias. Veja só. Então, Simão Cirineu teve essa oportunidade de poder ver a pessoa de Jesus quando era menor de idade. Quando ele toca, ele abençoou, ele participou naquele momento de circuncisão, porque era de costume. Os judeus eram circuncidados no 7º dia. Então, no dia de circuncisão de Jesus, quando foram para o templo, a Bíblia diz que Jesus foi circuncidado de Simão Cirineu. Ele estava lá e havia uma outra profetisa, Ana. Veja só que a profetisa Ana também é relatada no livro de Lucas. E esta mulher também, ela acaba vendo Jesus, teve essa oportunidade de enxergar a Jesus, e eram pessoas já velhas, mas tiveram a oportunidade de ver Jesus. Então todos esses tiveram esse privilégio enorme de ver Jesus, e quando isso me chama a atenção, onde me chama a atenção realmente, é quando nós começamos a olhar ainda no Evangelho de Marcos, vamos ver que Jesus, Jesus, tinha 2 naturezas, vou dizer assim, Jesus tinha duas naturezas. A primeira natureza que Jesus tinha era a natureza de homem, ele estava aqui como homem físico. Como diz a Bíblia, Deus é espírito e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Então, por que ele queria carne? Por que ele queria corpo físico? Era realmente para que esse espírito viesse habitar dentro desse corpo e morrer de forma humana, de forma como homem, para remissão, para perdão dos nossos pecados. Então ele precisava do corpo. É por essa razão que o Espírito Santo operou esse milagre tremendo na barriga da mulher, formando um bebê, não no ato sexual, mas formando um bebê no ventre da mulher. E quando nasceu, o Espírito de Deus é que estava dentro daquele corpo.
quem olhava para Jesus, olhava para o homem, mas também olhava para Deus. E você pode ver isso quando você lê o livro de João, capítulo 14. Filipe pergunta, mostra-nos o Pai que nós já nos basta. Ele diz, olha, eu estou convosco há bom tempo e vocês não me conhecem. Então Jesus era um homem, também era Deus, veja só. Então Jesus estava lá como homem e como Deus. E como homem, eu quero aqui falar como homem primeiro para chegarmos aqui na natureza de Deus. Veja só, algo que me chama a atenção quando nós vamos analisando, você vai ver algo interessante. Jesus nasce e começa a crescer. É natural, alguém cresceu, precisa crescer. Ou seja, alguém nasceu, precisa crescer. E Jesus, ele tinha que se alimentar, tinha que crescer. E veja só, quando ele começa a crescer, a Bíblia vai me dizer que Herodes estava a procurar matar, estava matando as crianças, como estava a acontecer na época de Moisés, e Herodes estava a procurar matar pessoas, e a Bíblia vai me dizer que um anjo apareceu, disse para José, fujam, vão para Egito. Depois de Egito, aquele Herodes morre, e depois a Bíblia vai me dizer que seu filho reina em seu lugar. Então um anjo aparece, diz, saem de Egito, vão para Nazaré. Então eles vão para lá, e depois vai ver aí que Jesus vai para Nazaré e lá fica. E a Bíblia diz que de um certo tempo havia uma festa, bilhões de pessoas estavam nesta festa onde Jesus estava, e a Bíblia vai me dizer que era de costume aquela festa. Não se sabe se é Pentecoste, não sabe se era a festa das cabanas, dos tabernáculos, também não se sabe se é festa de Lua Nova, não se sabe qual é a festa, mas a Bíblia diz que eles vão para aquela festa, Jesus e seus encarregados de educação, assim posso referir, todos eles vão para lá. Quando eles vão para lá, o que me chama a atenção é que ele, de certa forma, Maria e José acabaram perdendo Jesus e eles não sabiam onde estavam Jesus. Então eles foram em busca de Jesus. Quando eles estavam a voltar, num certo dia, eles estavam a voltar para suas casas, porque a festa já havia terminado, então estavam a voltar. Quando eles começam a voltar e como as pessoas estavam na carroça, eles pensaram que Jesus estivesse lá, talvez, na carroça, e quando eles ficam preocupados mais, procurando o seu filho, notam que Jesus não estava lá, então eles foram para o templo. Veja só, quando eles vão para o templo, o que me chama a atenção é que eles encontram o menino Jesus com os doutores, junto com os doutores. Veja só, o que me chama a atenção é que Jesus não estava a brincar com essas pessoas, não. Nesse momento, é o momento em que o Filho de Deus, o Filho do Homem, como ele profere falando nos evangelhos, ele diz Filho do Homem, referindo à natureza humana, às limitações físicas humanas, mostrando a natureza física do homem. Então ele fala dizendo o Filho do Homem. Então eles encontram o Filho do Homem junto aos doutores ensinando. Veja só, Deus Pai estava dando essa oportunidade de Jesus na forma de homem para ele provar o gosto do seu ministério. Veja só, com 12 anos ele começa a pregar. E veja só, eu quero acreditar, cada vez que os doutores, os fariseus, perguntavam ele e ele respondia, talvez os fariseus ficavam dizendo, tipo, afinal, é assim. Quando eles perguntavam, então, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, ele respondia, então eles diziam, quer dizer, ele estava lá esclarecendo. E veja só que, de certa forma, alguns doutores estavam lá dizendo, bem-aventurado é o ventre que nasceu esta criança, bem-aventurado e tal, bem-aventurado tal, e começaram a se maravilhar com aquilo que Jesus estava lá falando. E veja só o que me chama a atenção, é quando quando Maria aparece junto com José, eles perguntam para o seu filho, dizendo, olha, por que você que não foi conosco, por que não vieste conosco, por que nos assustou desta maneira? Ele disse, olha, vocês não sabem que é realmente necessário que eu venha cuidar das coisas que são do meu Pai. Veja só. Quando ele diz isso, a Bíblia diz que Jesus foi com eles e lhe era obediente, como nós lemos aqui. E a Bíblia diz que ele crescia em estatura, em graça, em conhecimento, em sabedoria da palavra, diante dos homens e diante de Deus. Como diz também aí a palavra de Deus no livro de Samuel, capítulo número 3, versículo número 19, não é? Samuel crescia em graça e em conhecimento na casa do Senhor. É realmente nisto. Quando nós vamos no capítulo 3, nós vamos ver aí algo tremendo. Já João Batista aparece pregando. O primo de Jesus, João Batista, aparece pregando. Veja só. Tem um período em que a Bíblia não fala. Este período é o período de apagão. É sobre isso que nós estamos aqui hoje para falar no programa Casa do Pai. Realmente é deste período de apagão, onde que Jesus não prega, não ministra, não faz nada. É um período em que Jesus está lá somente, vamos assim dizer, se preparando. E eu quero aqui abrir um parênteses. O que é isto?
momento, ou seja, 3 períodos de apagão do ministério de Jesus. O primeiro período é o qual nós podemos chamar o período de incerteza. O que é isto, o período de incerteza? O período de incerteza é aquele período em que você realmente vive na base da fé, ou seja, você vive na base dos patriarcas, das pessoas, das histórias que você ouviu falar. Todos nós cremos que Deus tem coisas maiores, grandes para as nossas vidas, nós cremos. Nós cremos que Deus tem promessas maiores que vai cumprir em nossas vidas, tudo isso nós sabemos. Só que nós temos que entender que neste período, ou seja, para alcançarmos isso que Deus tem para a nossa vida, muralhas vão se levantar, coisas vão se levantar para fazer com que a gente adquira a estatura perfeita do varão perfeito. Nós temos que entender isso. E a Bíblia vai me dizer que neste período de incerteza é o período em que você precisa vencer tudo isso. Você não desiste, você tenta e as coisas não começam a dar certo e você começa a pensar em desistir. Só que você entende que eu não posso desistir porque Abraão não desistiu, porque mesmo com aproximadamente 100 anos, Deus lhe deu filho. Você entende que nesse período de incerteza, você entende que você tenta e você tenta desistir e você entende que eu não posso desistir porque o próprio Jesus não desistiu. Então é um período de incerteza, você está lá lutando. Veja só, é um período de incerteza. E neste período de incerteza, é neste período em que você aplica muito mais a fé. É verdade. Você aplica mais fé, porque a Bíblia vai me dizer algo tremendo, interessante, que aquele que vive, ou seja, aquele que é de Cristo, ele precisa viver na base de fé, não segundo as circunstâncias, não segundo aquilo que ele vê. E muitas vezes você vai tentar, e as coisas vão dizer não. Só que você não vai desistir. Por quê? Porque você entende que eu ando pela fé e não segundo aquilo que eu vejo. As circunstâncias estão me dizendo não dá para continuar, não dá para ir adiante, mas você entende que a sua fé lá dentro te move dizendo você vai conseguir, então é por essa razão que você entende que eu não posso desistir. Veja só, é o período de incerteza. Nesse período de incerteza é o período em que Jesus estava lutando com a sua natureza humana, porque Jesus estava aqui como homem, e como homem ele tinha desejos carnais, e eu acredito que ele nesse período estava matando a sua natureza física, e isso muitas vezes acontece também conosco. Nesse período de incerteza, nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra a fornicação, nós lutamos contra tudo aquilo que se levanta e tudo aquilo que é pecado. Nós lutamos neste período, em período de incerteza, mas nós estamos lá para vencer este período e alcançar aquilo que Deus tem colocado em nossa frente. Veja só, eu quero dizer uma coisa, talvez você pensou em desistir. Olha, eu quero dizer uma coisa, Jesus não desistiu. Abraão não desistiu. Eu quero dizer mais uma coisa. Veja só, José também não desistiu. Ezequiel não desistiu. E pelo contrário, quando a esposa... Veja só, eu quero dar aqui uma ilustração. Veja só, Jesus, ou seja, Deus, quando conversa com Ezequiel, a Bíblia me chama a atenção ali, quando diz que Deus dizendo, amanhã a sua esposa vai morrer. E quando amanhã a sua esposa morrer, você não pode chorar. Veja só, não pode chorar. Ele podia chorar. Ele podia desistir e dizer, a minha dor é profunda e eu preciso desistir. Por quê? Porque a dor é muito forte, eu não estou suportando. Mas ele não desistiu. Então, nesse período de incerteza, eu estou dizendo para você, Deus está falando para você, não desista. Muitas vezes você tentou, muitas vezes você fracassou, mas não é por causa disso que você vai desistir. Não é porque pessoas estão a dizer desista que você vai desistir. Não é porque está a se levantar barreira que você vai desistir. Não é porque coisas estão a levantar e as coisas estão a dizer não que você vai desistir. Olha, Deus está dizendo para você, continue. É um período de incerteza. Jesus estava lá. Não que Jesus não tivesse fé que não ia dar certo, não. Mas é um período de incerteza. Ele estava lutando contra ele mesmo. Ele começou a ver que realmente tem razão quando eles caem. Por quê? Porque a carne é fraca mesmo, mas o espírito é forte. Então eu preciso lutar. Jesus estava lá lutando com a sua carne, dizendo, eu vou matar a minha carne, eu vou matar a minha natureza física. Ele estava lá lutando com ele mesmo. Então eu estou dizendo para você, lute e não desiste, lute. O período segundo do período de apagão, ou seja, do período de apagão, chama-se período de preparo. Veja só, o período de preparo, o que é isto? Período de preparo.
No período de preparo, é naquele período em que você vai preparando. Realmente, você vai preparando. Vai preparando o quê, realmente? Veja só algo interessante que vai me chamar a atenção neste período de preparo. Eu quero ilustrar aqui com o caso do profeta, ou seja, quero aqui ilustrar com o caso deste homem chamado Saul. Saul, Deus, para assumir, ou seja, para ele assumir o trono de uma forma aprovada, Deus era antes de aprovar o chamado de quem? De Saul. Deus havia chamado ele, só que ele tinha que ser provado para ele assumir de uma forma perpétua, vou dizer assim, porque ele era o primeiro rei, ele teria vários privilégios bons como o primeiro rei. A Bíblia diz que Deus chama ele e ele vai, é ungido rei pelo profeta Samuel, e a Bíblia vai me dizer que Deus coloca sobre ele 3 testes. No primeiro teste é na prova contra, ou seja, na luta contra Gilgal, em Gilgal. Quando ele vai para Gilgal, você entende que ele chega lá, mata tudo que tinha lá, faz tudo que ele foi mandado para fazer, só que o profeta Samuel estava velho. E acontece que ele assume o lugar do profeta e oferece sacrifício no lugar do profeta. Reprovado. Muitas vezes é assim. Você não tem paciência de esperar. Você não tem paciência de esperar o tempo de Deus. E você quer assumir coisas conforme suas vistas, conforme aquilo que você vê. E você diz tempo de Deus está a atrasar e eu vou assumir. Olha, Saul fez a mesma coisa. E veja só, quando o profeta apareceu, disse, olha, você devia ter paciência, Saul. Você assumiu o meu lugar e você ofereceu sacrifício. Olha, é para te ungir como rei. Você não pode ser burro. Era para ungir você como... É você que vai reinar. E eu tô velho, Saul. Você precisa me aturar assim na minha velhice. Agora você assume meu lugar e oferece sacrifício no meu lugar. Por quê? E isso passa. Segundo teste que ele é dado, veja só, eu vou correndo. O segundo teste que ele é dado é sobre aquela batalha, veja só, na batalha. Ele vai para a batalha, mata tudo que tinha, leva as ovelhas. Eu deixei esse aqui por último, porque é isso que nós queremos falar aqui, veja só. Neste último, é no dia da batalha, veja só. No dia da batalha, no dia que eles queriam ir guerrear, ele proclama jejum. Mas realmente isto está correto? Será que é no dia que você tem de pregar, que você tem de ler Bíblia? Será que é no dia que você sabe que vai dirigir culto, que você tem de orar e buscar a Deus, ter uma comunhão forte? Será que é isso? Saul, no dia de batalha, ele chama general Abner e diz assim, vamos para a guerra e vamos proclamar jejum. Olha, no dia da batalha, você precisa ir lá forte. Você precisa ir lá enquanto você já encheu sua barriga para lutar, para guerrear e não ir com fome. Ele não se preparou. E Deus está dizendo para você, prepare-se. Nesse período de preparação, você precisa estar em oração, você precisa estar em jejum. Para o quê? Quando vir alguma oportunidade, você encaixa. Então é realmente isso que precisa acontecer dentro de nós. Perceba algo interessante. Mesmo na escola, quando você quer fazer algum teste, você estuda antes. Para o quê? Para não se decepcionar lá na frente. Então é a mesma coisa. Lute, vai orando, vai jejuando. E veja algo interessante. Cada vez que você vai fazendo isso, você vai ver que quando vir a tentação, quando vir o obstáculo, você vai vencer. Por quê? Porque você já está preparado. Então prepare-se, meu caro. Prepare-se. Vai orando. Talvez você esteja dizendo, Deus me deu uma oportunidade para pregar, eu preciso pregar. Talvez até seja num domingo que você quer pregar, você quer mostrar mesmo para as pessoas que você está fervendo da unção. Então talvez você esteja fazendo isso. Eu estou dizendo para você, prepare-se antes que chegue o dia, porque de repente podem te surpreender. Olha, este domingo tens que pregar. E realmente você não está preparado. Veja só, neste período de apagão, Jesus estava se preparando por aquilo que ele devia assumir. Então se prepare porque Deus está levantando, está trazendo coisas grandes para a sua vida. E essas coisas, quando vierem, precisam encontrar você já preparado. Realmente, muitas vezes, quando nós não estamos preparados, as oportunidades aparecem e a gente fica decepcionado, fica frustrado. Por quê? Porque não estamos preparados. Então se prepare, como diz a Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 23, diz aí, aquele que tem ouvido,
ouça, ouça, então ouça que Deus está dizendo para você, prepare-se, porque as lutas são grandes, vai orando, vai jejuando, vai se preparando, e Jesus estava fazendo isso, ele entendia, ele começou a jejuar, começou a lutar contra a natureza física, mas ao mesmo tempo, ele estava se preparando por aquilo que podia acontecer, então se prepare, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Se prepare porque Deus, Ele está disposto para quebrar qualquer tipo de obstáculo somente para te pôr no lugar em que Ele reservou para você. Mas para isso, você precisa se preparar. Veja só, o que me chama a atenção é o caso deste homem chamado Daniel. A Bíblia vai me dizer que Daniel estava no cativeiro. E lá no cativeiro, a Bíblia vai me dizer que ele orava constantemente. Veja só, quando ele orava constantemente, ele não sabia que um dia podia ser lançado na cova. Ele não sabia. Ele não sabia que um dia tinha que interpretar aquela mão que estava escrevendo na parede para o rei Belshazzar. Ele não sabia. Ele não sabia que um dia tinha que interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ele não sabia. Mas por causa da oração, por causa do preparo que ele tinha, Deus lhe encontrou preparado e lhe deu interpretação. Então se prepare, porque Deus, Ele quer que você esteja preparado. Deus quer que você se prepare e faça com que tudo aquilo que Deus preparou para você, alcance você e encontre você já preparado. Prepare-se. Deus, Ele tem coisas maiores, grandes. As promessas de Deus, elas estão dispostas para se cumprir em nossa vida. Só que nós é que não estamos preparados. Oramos muitas vezes, Deus me dá, mas será que nossas capacidades, temos capacidade realmente para conceber, para tomar aquilo que Deus preparou para nós? Estamos toda hora orando, Deus me enche, quero ser seu vaso, mas realmente quando nós reparamos para nós mesmos, notamos que nós estamos nas condições que estava o altar na época de Elias, precisa de uma consertação, precisa Elias vir e consertar o altar. Você está sempre clamando, Deus, derrama fogo, derrama unção, mas teu altar está quebrado, como é que unção vai cair? Então se prepare, meu querido, se prepare, porque Deus vai derramar, quando você menos espera, meu querido, eu acredito, a unção de Deus, a bênção, a promessa de Deus vai se cumprir, mas para que isso aconteça, é necessário que você esteja preparado. Se prepare. Saul não estava preparado. No dia da batalha, ele queria se preparar. Reprovado. Daniel, ele começou a se preparar. E quando chegou o momento de ele ser lançado na fornalha de fogo, ou seja, para ele ser lançado na cova dos leões, ele estava preparado. Ele não chorou dizendo, olha, me tirem, porque eu já não quero mais, eu não vou orar mais, me tirem. Ele não fez isso, ele disse, me joguem. Os amigos de Daniel disseram a mesma coisa. Se fossem outros, eu acredito, se fossem crentes de agora, iam dizer, me tirem, eu vou queimar, eu vou morrer nesse fogo, me tirem, por quê? Porque não está preparado, porque aquela pessoa que está preparada não teme nada, por quê? Porque a Bíblia vai me dizer que tudo aquilo que é de Deus, ninguém toca, e quem tocar, mexe com o próprio Deus. Então Deus está dizendo para você, se prepare, porque Deus, Ele tem coisa na vida. Se prepare, porque Deus está disposto a mover qualquer tipo de coisa na sua frente. Se prepare, meu querido, se prepare. A Bíblia vai me dizer mais, indo mais adiante, só para poder finalizar, a terceira época, ou seja, o terceiro período do apagão de Jesus, é o período de tomada de posse. Veja só, o que é isto, tomada de posse? Quando Jesus estava já preparado, ele foi batizado. Veja só, ele foi batizado. O sinônimo de dizer, estou a ser batizado agora, estou para começar com a obra que está reservada para mim. Então é o mesmo. Deus quer que você esteja preparado para assumir aquilo que Ele tem para você. Então se prepare neste tempo. Se prepare. Vai orando, vai jejuando, vai buscando a Deus, vai tendo comunhão com Deus, porque na hora em que você menos espera, a unção vai vir.
e vai encher você. E você vai dizer, uau, 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 graças a Deus, porque eu já estou cheio. Por que está cheio? Porque realmente você está preparado. Realmente, você já está preparado. Você já está preparado. Eu quero orar nesse momento consigo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu não conheço outro Deus além do Senhor. O Senhor é aquele que disse, se pedires alguma coisa em meu nome recebereis. E eu estou aqui, Jeová, orando e pedindo, Senhor, na tua presença. O Senhor é o meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu estou orando, Pai amado, por essas pessoas que não estão preparadas para tomar aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, eu estou orando para que o Senhor lhes prepare, Senhor. Eu não sei se vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez 20, ou talvez 30, eu não sei. Mas eu só sei que o Senhor tem de preparar eles para assumir aquilo que o Senhor preparou para eles. Pai, eu te peço também, Senhor. Eu estou orando por aquelas pessoas que já estão preparadas. Aquelas pessoas que estão preparadas. Eu te peço que o Senhor entregue aquilo que o Senhor reservou para eles, ó Pai amado. Entregue e coloque na mão deles, ó Pai amado. E eles entendam que valeu a pena lutar. Que eles entendam que valeu a pena sofrer. Que eles entendam que valeu a pena estar neste momento todo lutando. Que valeu a pena. Que eles digam, como eles disseram, como Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa está me reservada. Eu vou para o céu. Eu sei, eu tenho certeza que eu lutei e acabei a carreira, e a coroa está me reservada. Pai, eu estou orando, Senhor. Eu estou orando também, Senhor, por aquela pessoa que está doente, que está enferma neste momento. Eu estou orando para que o Senhor cure, Senhor. Não importa a enfermidade que ela tem. Não sei se é dor de barriga, não sei se é malária, não sei se é dor de cabeça, não sei se é qualquer tipo de doença, Jeová, que ela tiver. Pai, eu repreendo agora, Senhor. Eu repreendo agora que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro cura agora, Senhor. Cure e liberte. Pai, eu estou orando por aquela pessoa que não está bem espiritualmente, aquela pessoa que de certa forma acabou caindo, Jeová. Eu estou orando para que o Senhor, Pai, eu te peço, Pai amado, para que o Senhor restaure a vida espiritual dele, Pai amado. A sua palavra diz, Senhor, se crerdes em mim mesmo morto, terão vida. E neste momento eu estou orando, Senhor, há pessoas que estão mortas espiritualmente. Eu te peço que o Senhor ressuscite eles, assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro no capítulo 11 do livro de João, dizendo para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E Lázaro saiu. E Lázaro saiu. E todos puderam contemplar que o morto voltou à vida. E nesta noite, nesta manhã, Senhor, nesta tarde, eu estou orando, Pai amado, para que o Senhor ressuscite esta pessoa que está morta espiritualmente. Ressuscite. Eu também oro, Senhor, por aquelas pessoas que estão perdidas, Senhor. Eu te peço, aqueles mendigos, aquelas pessoas sem esperança, aquelas pessoas perdidas, aquelas pessoas que entendem que já não tem mais solução para elas. Pai, eu te peço, Pai amado, traga a solução para elas e mostra que ainda há uma esperança, ainda há algo por se realizar, que o Senhor ainda tem uma obra para eles. Pai, eu estou orando, Senhor. Eu estou orando. Sacia eles, ó Pai amado. Encha-os, ó Pai amado. E eu estou quebrando aquilo que o Senhor não colocou. Eu estou quebrando, ó Pai amado, qualquer tipo de enfermidade. Eu estou quebrando, Senhor, tudo aquilo que Satanás tem levantado como obstáculo para impedir a tua igreja, o teu povo caminhar. Pai, eu estou quebrando agora. Eu estou quebrando, Senhor. Eu estou quebrando. Eu oro, Pai amado, pelos meus líderes, Senhor. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria a eles, ó Pai amado. Eu oro para que o Senhor abençoe eles, ó Pai amado. Eu oro para que o Senhor prospere eles, ó Pai amado. Eu oro, Senhor, e entrego tudo em tuas mãos, porque a sua palavra diz: crê no Senhor e entregue tudo que Ele fará. E eu entrego tudo em tuas mãos, porque eu creio que o Senhor vai fazer e o Senhor está fazendo. E eu estou te agradecendo, porque eu sei que o Senhor está fazendo, e eu vou ver o efeito dessa oração, e eu vou dizer graças a Deus. Eu vou dizer graças a Deus, porque o Senhor atendeu a minha súplica, porque o Senhor atendeu a minha oração, em nome de Jesus. E eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.